eu já me apresentei, né? Não vou me apresentar de novo. Eu tinha preparado a fala, e aí, na minha fala anterior, eu estava pensando em como debater com vocês, se perguntasse para vocês entre reforma e revolução, o que vocês escolheriam, né? Acho que depois da fala da Leti, assim, tá mais propício para as pessoas pensarem, de fato, na possibilidade da revolução. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem várias coisas no nosso cotidiano, na política cotidiana, que fazem a gente escolher ou pensar que, enfim, que a saída que tem é a saída do mal menor, que a gente é o que dá para hoje, né? Enfim, e eu queria colocar uma reflexão para pensar também, né, que a Leti colocou, como que a gente chegou até aqui, né? Como que a gente está nessa situação de merda, né? Com a pandemia, com desemprego, fila do osso, da carcaça, que as pessoas estão passando fome, que tem um agravante da gente viver num dos estados com a maior violência policial do país, né? Ontem mesmo a gente estava aqui fazendo atividade, de repente começou um tiroteio, né? Então, assim, é uma realidade que todos vocês vivem, que eu não preciso traduzir necessariamente em números, né? E, ao mesmo tempo, não só a gente mesmo, mas a mídia, a própria esquerda, né? Tudo acaba vendo essa situação, essa realidade com uma forma comum, né? Eu fico assim, uma forma linear de ver as coisas, de como as coisas chegaram até aqui, assim. E acho que é importante para a gente que usa o marxismo revolucionário como uma ferramenta, como uma ciência para pensar o mundo que a gente está, né? Quando a gente analisa a realidade, quando a gente pensa a correlação de forças, a gente está pensando exatamente a relação de força entre as classes sociais, né? Se está tendo luta, se a classe trabalhadora está na ofensiva, se a burguesia está na ofensiva, né? Ou seja, se é uma situação reacionária, como a gente está vivendo, se é uma situação pré-revolucionária, uma situação revolucionária, uma situação transitória, né? Entre uma coisa e outra, enfim. Né? Essa forma da gente analisar para pensar, inclusive, as potencialidades de avanço que pode ter a esquerda e a direita na situação. Assim. E para a gente, que é marxista, é muito importante, eu acho que isso é um elemento que eu acho que é uma ideia que eu acho que a gente queria marcar aqui, para a gente que é marxista, assim, a história, né, todas as coisas que acontecem no mundo, elas são determinadas pela luta de classe, certo? E a gente é educado a não enxergar isso, né? A gente vê o governo, aí esse governo estava bom, aí depois foi o governo reacionário, né? É o povo que não sabe votar, ou seja, a gente não vê as coisas pela ótica da luta de classe que determina tudo que a gente tem, não só no nosso país, né, que determina, na verdade, toda a realidade internacional. Né? Tem a dinâmica entre os estados, né? Tem a economia, mas o que determina, no fundo, não só para a gente que é marxista, mas para a própria burguesia, é o peso da luta de classe. Não só quando ela está acontecendo em forma de luta, mas mesmo nos momentos onde não está tendo luta. Isso também é luta de classe. Ela também está se expressando aí. Né? E a gente está educado a achar que tem um governo, então esse governo expressa a consciência das massas, né? A gente está num governo reacionário, então, portanto, o povo é reacionário, não sabe votar, não sei o quê, então e não o que tem por trás, né? Ou seja, vê de forma mais complexa o que expressa esses fenômenos, né? O que expressa esses governos, o que expressa a gente ser o ponto mais reacionário aí do mundo, né? Isso é muito importante para a gente pensar. Porque a forma com que as pessoas votam está ligada a uma série de fatores, né? Sociais, econômicos, subjetivos, do peso da igreja, das experiências que elas fazem com os políticos, enfim. Um bom exemplo para a gente ver isso é que, por exemplo, na última eleição, onde o Bolsonaro foi eleito, antes do Lula ser preso, ele era o primeiro nas pesquisas. Inclusive, ele continuou sendo o primeiro nas pesquisas, mesmo preso, da cadeia. E esse mesmo país que ia votar no Lula foi o mesmo país que elegeu o Bolsonaro. Não são dois países, é o mesmo país, né? Então, como que a gente explica? Então, a massa, do nada, virou reacionária bolsominion, né? Ou seja, uma forma simplista do senso comum que, na verdade, a gente quer combater para poder pensar aqui, né? Inclusive, porque o Lula está liderando de novo as pesquisas, né? Pode ganhar a eleição, e o regime dessa vez que queria prender, da última vez que queria prender ele agora, né? Tá colocando aí o Lula para poder salvar o regime de novo, né? Porque ele é o único que tem atualmente capacidade eleitoral para poder derrotar o Bolsonaro, né? Então, assim, aqueles trabalhadores, muito possivelmente parte dos trabalhadores que votaram
no Bolsonaro na última eleição, pode ser que venham votar agora no Lula. Então, assim, essa visão, né, polarizada, ou de ver as coisas só pelos governos, né, não ver a complexidade que tem por trás da dinâmica da luta de classe, ela é muito importante. Então, assim, ontem a gente viu, inclusive, né, os companheiros do Chile, da Argentina, da França, contando os processos da luta de classe que estavam acontecendo lá, mostrando a potencialidade, mas o fato de estar tendo luta de classe lá não é que não tem direito, né? Não é que não tem combate, não é que não tem polarização. E acho que a gente também tem que fazer esse exercício para pensar um país que está numa situação muito reacionária e que está tendo pouca luta de classe. A gente está vendo poucos processos da luta de classe. Enfim, e eu acho que, em geral, a cabeça das pessoas, e a esquerda ajuda a fazer isso, é pensar, bom, a gente estava no governo do PT, as coisas estavam melhores, né? Teve um aumento do salário mínimo, as pessoas, uma parcela significativa começou a entrar na universidade, como vários aqui são os primeiros a fazer uma universidade nas suas famílias, né? O pobre começou melhorou a alimentação, né? Então, era um governo preocupado com os pobres, né? Esse o discurso, que era um governo que, enfim, o povo passou a ter crédito, poder a consumir, e uma série de concessões que foram possíveis pelas condições econômicas daquela época, né? E aí, enfim, a lógica e a dinâmica, e é um diálogo que o próprio PT tem, é que aí veio as jornadas de junho, um dos maiores processos de luta, principalmente da juventude, questionando o aumento da passagem, mas isso se transformou num questionamento muito maior das condições de vida, certo? Para o PT, isso significou um movimento de direita, é esse o diálogo do PT. Para o PT, tudo que critica é de direita, né? Isso é criticar o PT é fazer o jogo da direita. Eles vão lá e fazem eleição com chapa com o PSL em 600 cidades, mas é a gente que está fazendo o jogo da direita, né? Então, assim, veio junho, abriu um questionamento à direita, que surgiu daí o MBL, e aí com isso veio o Lava Jato, e aí com isso veio o impeachment, veio o golpe, e aí veio o Bolsonaro. Ou seja, né, aí mudou de um governo para o outro, essa é a situação de como as coisas foram acontecendo, e foi assim que a gente, antes do golpe, teve intervenção federal, assassinato da Marielle, né, elegeram o Bolsonaro, veio a pandemia, e a gente está nessa situação tal como está, e a única forma da gente sair dela é a gente eleger o Lula de novo. E, na verdade, o ponto de vista que eu queria desenvolver aqui é que a gente olhar um pouco, né, esse período, esses últimos anos, para pensar não só fatalmente essa troca dos governos ou a forma interessada que o PT tem de olhar para um dos processos mais massivos que teve no último período, protagonizado pela juventude. É para a gente poder ver essa história de um outro ponto de vista, né? O ponto de vista de uma organização revolucionária que quer fazer diferença na luta de classe. Portanto, enfim, também da história de como a gente atuou nesses processos, né? Mas para ver exatamente as oportunidades que tiveram nesse último período de luta de classes que foram desperdiçadas pela orientação, pela alternativa que os reformistas colocavam para essas situações. E acho que isso é muito importante para a gente ver que não necessariamente a gente precisaria estar do jeito que a gente está, né? Não necessariamente a gente precisaria ter chegado no governo Bolsonaro. Exatamente porque se tivesse, né, uma organização revolucionária batalhando para poder influir nos processos que aconteceram, pode ser que a experiência das pessoas pudessem chegar a outro momento. E aí, enfim, com isso eu quero contar um pouco também da nossa história, das batalhas que a gente deu aqui no Rio de Janeiro, para... Me perdi, peraí. Junho de 2013, eu não sei se a maioria aqui participou, porque, enfim, né, tem muita gente nova aqui. Mas foi um processo massivo, né? A juventude foi para as ruas para questionar o aumento da passagem. Eu pensei, cara, a gente estava questionando 20 centavos há vários anos atrás, agora a passagem está tipo 6 conto, 6,20, tá um absurdo, né? Ou seja, tem uma série de questionamentos, a juventude nas ruas, atos massivos, né? O Rio de Janeiro chegou a ter 1 milhão de pessoas nas ruas. O Rio de Janeiro, inclusive, foi, né, um lugar de vanguarda. É importante a gente pensar isso, porque quando a gente vê a situação reacionária, a gente esquece dos processos de luta que aconteceram nos últimos anos, né? Juventude foi para as ruas, né? A gente no serviço social, né? Eu sou estudante da UERJ, entrei em 2013 na UERJ, inclusive. A gente ia para o nosso curso, que tem 400 pessoas, com 150 estudantes do nosso curso para as ruas no meio da jornada de junho, né? Ou seja, foi uma ação massiva da juventude que, para o PT, por ser um questionamento ao governo da Dilma, significava
não é um movimento que era de direita, certo? Que tinha que ser combatido. E a mídia também estava tentando cooptar esse movimento. A Globo deu um giro muito rápido para poder, por um lado, começou a apoiar a repressão às manifestações, e depois ela começou... É que eu sempre é que eu me mexo muito, então acaba atrapalhando. Eu gesticulo muito. Angular como? Tá melhor? Vai durar pouco, gente. Realmente não consigo. Mas, assim, o PT colocava esse movimento claramente como um movimento de direita, ou seja, né, um governo progressista, né, não estava muito disposto a ouvir a voz das ruas. A direita rapidamente buscou também capitalizar isso, transformar, né, como um ato sem partidos, né? O MBL realmente surge desse processo, e a esquerda, PSOL, PSTU, PCB, estava muito preocupada para disputar quem ia dirigir por cima esse movimento, e não para fazer como ele ia se desenvolver, como ele ia se construir nas universidades, como a gente ia buscar ter representantes que não fosse juntar um de cada partido, porque era um movimento muito maior que isso. Como a gente ia buscar ter representantes eleitos nas universidades que estavam levando centenas de estudantes para essas manifestações. Como a gente ia transformar a Jornada de Junho num movimento que pudesse ser organizado pelos trabalhadores nas suas estruturas. Mas não, para a esquerda, dirigir o processo é dirigir por cima, dirigir para discutir quem é que vai falar em nome do movimento, né? E, obviamente, não deu certo, não funcionou esse processo. Na verdade, deixou várias consequências políticas muito positivas. Vou falar da greve dos garis, que foi logo depois, em 2014, né? Enfim, e eu acho que é importante a gente pensar o que veio depois disso, porque, assim, era um momento, por exemplo, no final de 2013, teve uma greve de professores do município que tinha 80 mil pessoas nas ruas. Não eram só os professores que estavam nas ruas, era a Juventude de Junho que estava nas ruas, era todo mundo que tinha saído nas ruas para apoiar uma categoria que estava em greve. E esse processo, ou seja, isso aconteceu, gente, não faz tanto tempo, finalzinho de 2013. Né? Então, essa aí foi uma experiência que a gente pode já começar a contabilizar, que foi claramente desperdiçada, e no caso do PT, na verdade, até hoje, espizinhada. E depois teve 2014, no meio do carnaval, os garis, que são provavelmente a categoria mais querida do Rio de Janeiro, fizeram uma greve no meio do carnaval, juntaram lixo pra caralho, uma massa de trabalhadores negros, que vou falar para vocês, não são de esquerda necessariamente, tem vários ali que, inclusive, depois acabaram voltando no Bolsonaro, fizeram uma greve brutal, pararam a cidade no meio do carnaval, fizeram o presidente da Conlurb aceitar Antes disso, fizeram a burocracia sindical aprovar a greve na marra, na base do tapa. Você não sai daqui, a gente estava lá, não sai daqui enquanto você não assinar a greve. E foi assim que eles conseguiram aprovar a greve, fizeram uma greve, pararam os caminhões da cidade, quebravam as vassouras e ganharam a simpatia da cidade inteira. E carioca ama carnaval, viu? Vai mexer com o carnaval deles. Mas estava todo mundo apoiando os garis no carnaval. Certo? Tá certo, tinha um monte de lixo na rua, a galera pondo o carnaval dentro do lixo, e estava todo mundo lá. E os caras foram lá, o Paes, novo prefeito queridinho da esquerda, ameaçou demitir 300 garis, e os caras foram para cima. Iam lá, botavam uma comissão. A comissão acordava com a empresa uma coisa que tinha sido diferente do que eles tinham discutido, eles destituíam a comissão inteira. Não foi o sindicato que organizou, foi uma comissão dos garis ali. E ganhou, foi vitoriosa, ganhou todas as pautas nesse ano. E conseguiu ecoar uma palavra de ordem que era de não ter arrego, e depois disso descambou para uma série de greves, no maior período de greves que teve nesse país, e várias categorias de vários outros lugares falavam que não tem arrego, porque eles aprenderam isso com os garis foram até o final numa greve vitoriosa. E isso é uma lição muito importante, porque a lição que a gente tirou, e aí falo com muito orgulho, porque a gente foi uma esquerda que foi lá, saiu do carnaval, foi lá apoiar os garis, e inclusive tem uma relação com eles até hoje. Inclusive, nesse momento está tendo um processo de luta dos garis. Eu chamo todos vocês a apoiar, tem ato no dia 28, depois eu vou falar isso melhor. Mas, enfim, se a esquerda tivesse tirado lições desse processo, ela poderia tentar fazer com que essas outras greves, no maior período de greves na história depois da ditadura militar, pudessem ter outras
categorias vitoriosas como os garis, né? Pudessem moralizar os garis. E é muito importante pensar isso, porque a gente está falando de uma categoria que não é de esquerda necessariamente. E aí, muitas vezes, a gente tem uma visão que é quase assim, escolástica sobre o trabalho de base. A luta de classe se educa. A luta de classe faz as pessoas avançarem. A luta de classe faz as pessoas romperem amarras. Faz isso com as mulheres, quando elas questionam o machismo dentro de casa. Faz isso quando você para pensar que a greve é política, sim, que você tem que se organizar, que você, ou seja, não tem limite para o que a cabeça de um operário pode ter de avanço nesse sentido. Então, assim, quando a gente está falando assim, mas os trabalhadores, quase como se os trabalhadores precisam ser educados, os trabalhadores precisam fazer experiência nos processos de luta, e as experiências educam, não é só a vitória que educa, a derrota também, mas a derrota é a partir das batalhas dadas, das batalhas que a gente vai até o final e sabe que a gente fez tudo que a gente podia para essa greve vencer. Então, assim, esse elemento é muito importante porque mostra que a gente mostra o potencial dos sujeitos que os trabalhadores são. E como eles são quando eles estão em luta. Gente, os garis se sentiam donos da cidade. Eles andavam para cima e para baixo. Iam de um canto ao outro. Nunca andei tanto na minha vida nessa greve. Porque eles se sentiam donos da cidade. Essa possibilidade de se sentir sujeito, que não está colocada para a gente em nenhum momento, em nenhum lugar, ela é muito importante. Né? Ela molda também a consciência da classe trabalhadora. E depois disso, teve várias mobilizações de massas contra a Copa do Mundo, né? Enfim, contra a Jornada Mundial da Juventude, veio o Papa, veio uma série de mobilizações massivas, que teve bastante repressão. E, nesse momento, também é importante dizer que, ao mesmo tempo que tinha um período de crescimento econômico, tinha um pacto, uma aliança bastante profunda entre o PT e o PMDB, que o Lula pode dizer que foi um período que o Rio de Janeiro cresceu, mas o legado dessa aliança é um legado de obras superfaturadas, certo? De encher o bolso dos empreiteiros, dos banqueiros, certo? Milhares de famílias removidas e um legado de apoiar o aumento da repressão com a implementação das UPPs, projeto bastante apoiado pelo Lula, que não significou nada de melhoria para as pessoas nas favelas, pelo contrário, significou mais repressão. Inclusive, todo o primeiro arco de UPPs que foi instalada foi para poder mexer com a especulação imobiliária em lugares onde que são lugares mais perto da praia, enfim. E isso significou nada menos do que uma possibilidade das milícias avançarem, certo? Porque as UPPs eram quase todas, na maioria, nos lugares onde era o domínio do Comando Vermelho. E aí estão as milícias hoje aí controlando 60% do território do Rio de Janeiro, está sobre as mãos das milícias, né? Então, eu vou voltar nesse tema depois, mas esse é o legado de repressão, legado de remoção, né? É isso que fica. Nenhuma dessas obras dos mega eventos mudaram a vida dos cariocas. A gente sabe disso. Nem no transporte, nem na cidade. A nossa vida não ficou melhor depois disso. Então, a gente também tem que mostrar quais são esses legados. Porque quando o PT fala que melhorou a vida das pessoas, ele não fala também que ele melhorou bastante a vida dos banqueiros e dos empresários. Depois desses processos massivos que tiveram contra a Copa do Mundo, contra a Copa, contra os mega eventos que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, teve o golpe, né? Teve golpe. Com o golpe institucional, teve reforma da Previdência, e eu queria fazer uma pergunta sincera para vocês, assim, porque tiveram manifestações contra o golpe, tiveram manifestações contra isso, mas em nenhum momento eram manifestações organizadas pela esquerda no sentido de poder, né, tocar fogo no país, porque os caras estão fazendo impeachment vergonhoso para poder aprofundar os ataques que eles fizeram, inclusive, para ir além dos ataques que o PT não conseguia passar, que o PT já vinha atacando, né? E não teve, a gente, assim, foram tantos atos que era festival, que a gente falava assim, cara, não é possível, os caras estão dando um golpe institucional aqui, e a galera vai lá e organiza um festival com os artistas, um suposto argumento de que isso é mais simbólico, que isso é mais atrativo para as massas. Mentira! O que o PT, que dirige a maior central sindical da América Latina, tinha que ter feito é ir para as fábricas, para os locais de trabalho, para dizer que o voto da maioria da população estava sendo sequestrado, né? Que o que vinha para aí era muito pior do que estava sendo feito. E isso não foi feito. Essa é uma oportunidade de luta que não foi feita. E aí veio o golpe institucional, veio o vampirão do Temer, e desce reforma da Previdência não, que ele não conseguiu, desce reforma trabalhista, desce lei da terceirização, todo mundo aqui está sentindo os impactos da reforma trabalhista, certo? Que está piorando, todo mundo está sentindo na pele isso, os nossos direitos já mudaram, né? Já estamos mais precarizados, né? E, mais uma vez, o que as centrais sindicais fizeram contra a reforma trabalhista? Teve uma greve geral, inclusive, nesse
nesse momento, a gente estava panfletando nas fábricas. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um dia que tinha tipo um boato que ia ter uma greve geral. Gente, as pessoas nos ônibus lotados, elas se matavam para pegar o panfleto, porque elas queriam saber da greve geral. Essas pessoas não eram a massa de esquerda, progressista, das zonas suas. As pessoas eram trabalhadores, estavam vindo da Baixada, estavam vindo de tudo quanto é lugar de São Gonçalo. Elas queriam fazer uma greve geral naquele momento. E o PT fez não dá para chamar exatamente ali de greve geral, mas foi uma paralisação nacional bastante importante. Chamou uma segunda que ele cancelou. Né? As centrais sindicais cancelaram, porque fizeram um acordo ali para manter o imposto sindical, ou seja, não teve nenhuma batalha séria para poder impedir a reforma trabalhista. E esse momento é muito importante, porque foi um ataque bastante grande, na verdade. Depois disso, teve a SEDAI, no Rio de Janeiro, que foi, inclusive, agora privatizada, e impressionante, vários trabalhadores, mais uma vez, entre eles, vários que voltaram no Bolsonaro, que estavam se enfrentando com a polícia. Eu nunca tinha visto aquilo, uma categoria ali, se enfrentando com a polícia contra a privatização da SEDAI. Quem dirige o sindicato da SEDAI? CTB, dirigida pelo PCdoB. Organizou a derrota até agora essa empresa ser privatizada. Não fez nada para que isso pudesse ser feito. Passava ali, ficava na LED, a gente via que estava passando manobras, e os caras iam empurrando as manobras. Então não dá para falar, eu adoro a Manuela Dávila, mas o partido dela organiza uma série de derrotas à classe trabalhadora. Acabou de passar 100% da privatização dos Correios. Vocês viram algum ato aqui no Rio de Janeiro, onde a CTB dirige os Correios, para poder organizar isso? Não viu, porque não teve. Então, assim, essas batalhas não dadas, elas desmoralizam, elas colocam os trabalhadores num pessimismo brutal, achando que não tem o que fazer, certo? Que você tem que seguir. E muitos deles têm confiança nos sindicatos, né? E depois disso, teve intervenção. E a gente do Esquerda Diário foi lá na greve, fez 6.000 cartazes apoiando a greve, e isso moralizou os trabalhadores como nunca. Não tem uma foto da greve da SEDAI que você não vai ver os cartazes do Esquerda Diário e da MRT. Até hoje os caras vêm a gente e falam, caraca, vocês estavam ali com a gente apoiando. É a mesma coisa com os garis, exatamente porque a gente é uma organização que acredita na luta de classe e que vai dar todo o sangue para poder ajudar uma categoria a vencer. E foi assim, estávamos lá assim, nos enfrentamentos dos sedaianos contra a repressão, estávamos lá no Esquerda Diária apoiando, colocando o nosso jornal a serviço dos trabalhadores, para que fosse deles esse jornal, para que fosse uma ferramenta de luta. E depois disso, veio intervenção federal, certo? Né? Militarizou mais uma vez o Estado, e depois da intervenção federal, veio a morte da Marielle. Depois da morte da Marielle, tinha 50.000 pessoas na rua. E o que o Freixo falou? Confio na Polícia Civil, confio nas investigações. Só faltou falar, vá para casa. Só faltou isso. E aí, não é questão de uma oportunidade perdida, gente. Mataram uma de nós. Mataram uma parlamentar negra. Né? Foi a mais votada. Tipo, é bizarro. Como assim a gente não vai dar uma batalha para poder responder a esse tipo de coisa? Qual é a sinalização que a esquerda dá para a burguesia numa situação como essa? Bom, se matou um nosso, e é essa a resposta que a gente vai confiar na polícia, né? Isso bota medo nas pessoas. Muitas pessoas passaram a ter medo de ir nos atos, de se mobilizar, porque se isso aconteceu com a Marielle, por que não vai acontecer comigo que moro na favela? Então, assim, e ao mesmo tempo, fala muito mal também desse partido, certo? Que chama as pessoas a confiarem na polícia para poder resolver. E não resolveu. Nós estamos aí 3 anos e não sabemos quem mandou matar a Marielle. E o pessoal transformou a Marielle num símbolo eleitoral pacificado. Essa que é a verdade. Infelizmente. Né? E não numa potência de luta para fazer todos os jovens terem ódio dessa polícia, ódio das milícias, ódio desse Estado. E responsabilizar o Estado contra essa morte. É, mais uma vez, de alguma outra forma, uma naturalização das coisas são como elas acontecem. Não, aconteceu, a gente vai seguir aqui lutando, confiando na justiça, que isso vai acontecer. Isso é chamar as pessoas a não confiar nas suas próprias forças. E isso é um problema, porque, na verdade, segue um crime impune, né? Segue aí carimbando, né, uma marca histórica desse país, que é da impunidade, né, garantida pelo judiciário. E eu acho que, enfim, pensem só, 50.000 pessoas nas ruas. Se esse potencial fosse, imagina, se por 20 centavos rolou junho, o que não poderia ter acontecido no país com a Marielle? Se tivessem chamado para as pessoas irem às ruas,
A gente, na UERJ, organizou, pelo Centro Acadêmico de Serviço Social, que a gente dirige, uma paralisação. Paramos as aulas quando fez o ano da morte da Marielle. Junto com o curso de Geografia, levamos 100 estudantes para o ato. Imagina o que seria se todos os centros acadêmicos do PSOL no país tivessem feito a mesma coisa. Imagina o impacto que teria. Estudantes das universidades paralisam as aulas por Justiça Marielle. Exigimos respostas. E a gente fez esse chamado. E aí o que o pessoal fez no Rio de Janeiro? Organizou um ato-festa. Era vergonhoso o ato. Porque as pessoas estavam bebendo. Parecia que, assim, estava quase comemorando. Sei lá, bizarro, entendeu? Eu não estou contra que a gente faça festa, que a gente... Não é isso, gente. O problema é que... Qual o sentido que você dá, entendeu? Parecia que não tinha ninguém triste. E, na verdade, poderia ser uma potencial de luta. Um mês depois que a Marielle foi assassinada, prenderam Lula. O que poderia ter sido o país se as lutas por Marielle tivessem se desenvolvido? Será que teriam prendido Lula? Será que o Bolsonaro teria sido eleito? Se o país estivesse pegando fogo? Não dá para dizer que sim ou sim que teria acontecido, mas daria para dizer que eles teriam ficado com muito medo. Daria para dizer que não estaria tão fácil para a burguesia, né, construir o barco do Bolsonaro aí para a eleição. Então, isso é um balanço que a gente tem que fazer, porque senão a gente acha que a gente chegou aqui porque não tinha sido feito. Não, tinha sim. Tinha muita coisa para ser feita nesse ano, né? E depois disso, em 2019, que já com o Bolsonaro eleito, Bolsonaro falou que ia lá cortar as bolsas dos estudantes. Só na UF, os estudantes da UF botaram 8 mil estudantes na rua. 8 mil estudantes. E foi uma das maiores marchas da educação, da juventude, e o Bolsonaro se cagou de medo. Inclusive, revogou o ataque depois disso. Porque, gente, se a luta de classes é o que é o motor da história, ela é o que determina também para a burguesia até onde ela pode ir ou não. Ela é o que determina a correlação de forças. E pode ter certeza que se tem uma coisa que preocupa esses caras, é a luta de classes. É a classe trabalhadora em movimento. É a juventude em movimento. Podem ter certeza que isso aí incomoda muito. Agora, se você tem uma organização de esquerda, ou organizações de esquerda que estão sistematicamente tentando desviar esse potencial, essa raiva, essas lutas, para achar que a gente vai resolver a nossa vida nas eleições, né? Colocando as pessoas falando, ai meu Deus, Crivella, paz, o que a gente faz? Porque parece que assim, a sua vida virou aquilo. Qual botão tu vai apertar? Só tem essas duas opções. Se só tem essas duas opções, por que a esquerda, primeiro no Rio de Janeiro, decidiu entrar no barco da militarização da política, botando um policial para ser vice da Renata Souza como candidata do PSOL? Isso, para mim, é um escárnio. O estado que mais mata negro e pobre pelas mãos da polícia vai colocar o policial para dizer que o policial também morre, né? Como se não fosse o Estado matando. E achar isso normal, que dá para a gente discutir. É, mais uma vez, a lógica que é o Estado contra o crime organizado. Mas o crime organizado é o Estado. A milícia é o Estado. É a polícia. É a polícia, são os bombeiros, enfim. Eu já estou me estendendo aqui, mas acho importante essa reflexão, porque a esquerda quer disputar exatamente essa lógica de dentro do parlamento. E aí vai até o limite de botar um policial para tentar... Imagina que a gente ia ter uma candidatura junto com o policial para poder convencer a juventude que a gente tem que lutar contra a violência policial. Alguém que fala que o policial é trabalhador, que está admitindo que matar negros e pobres é um trabalho, certo? Porque ninguém me convence que o papel da polícia é outro que não é isso. Ainda mais num estado tão desigual, tão violento, a polícia é fundamental para deixar as pessoas com medo e para poder ser um mecanismo de controle, repressão constante. Super naturalizado. Quantas pessoas morreram no meio da pandemia? Morrem 5 pessoas por dia. Mesmo com uma DPF do STF, segue morrendo 5 pessoas por dia. Mataram o João Pedro, mataram a Kevin. Uma menina estava começando uma gestação, começando. E ela não é a primeira grávida a morrer. E o filho dela não é a primeira criança a morrer dentro da barriga. Essas coisas geram ódio para a gente. Essas coisas não vão ser resolvidas por dentro do Estado. E é essa saída que o Freixo está colocando. Que, então, a gente, para poder sair desse medo do fascismo, a gente precisa dar a mão para essa direita racista que sempre apoiou a violência policial. Sempre apoiou. O Freixo está chamando agora a gente ter a unidade com o Eduardo Paes. Se ele quer apoiar, por que não? Né? Qual problema tem o Eduardo Paes das emoções? O Eduardo Paes que apoiou as milícias? Né? Não tem problema, agora ele está do nosso lado, está contra o Bolsonaro. Então, assim, isso tem que servir para a gente falar não. A gente não pode aceitar que aqui na urna só tem essas duas opções. Só tem essas duas opções porque é uma esquerda que não aposta na luta de classe, que não quer construir uma alternativa, que quer falar que a nossa salvação vai estar na próxima eleição.
discorda estruturalmente disso, né? O Freixo até com a polícia está sentando. E aí, o Freixo saindo do PSOL, qual é o projeto do PSOL? Certo? Se já vai fazer campanha para o Lula, se era, na verdade, foi um partido que foi um processo de ruptura à esquerda do PT, certo? Mas que agora tem as figuras eleitorais, é um projeto eleitoral. Outro balanço que eu poderia colocar para vocês, impeachment do Witzel, um fascista que queria tirar na cabecinha. A esquerda, vamos lá, impeachment do Witzel, vamos tirar o Witzel. E aí, gente, o que melhorou na vida do carioca depois disso? Tem o Castro, que as pessoas acham ele até melhor, mas ele é um bolsonarista, certo? Que está aí aprovou a privatização da SEDAI, está aí passando os ataques, quietinho, ninguém fala nada, não tem fora Castro, entendeu? E a esquerda acha isso uma vitória. E aí depois vem outro, e aí qual que é o balanço depois disso? Não, agora a gente vai lutar contra ele. Tipo, não, a questão não é que a gente acha que o Witzel tinha que ficar. O problema é que a esquerda se adapta à discussão da corrupção como se ela fosse uma coisa assim, temos que combater a corrupção. É o mesmo discurso cínico da direita, quando a corrupção é uma coisa inerente ao capitalismo. A esquerda tinha que estar organizando as pessoas a lutar contra o capitalismo que explora as pessoas, certo? E ainda rouba do nosso dinheiro. Mas não é esse o caminho que eles levam. Então, e eu queria colocar mais um elemento para pensar a subjetividade da classe trabalhadora, que é a atuação dos sindicatos. Claro, o Rio de Janeiro é o estado com o menor número de sindicalização do país. As pessoas acreditam no sindicato. E aí, assim, a luta pelo Bolsonaro, ela está só lá em cima, localizada no parlamento. Ela não passa por disputar de fato a mente das pessoas, né? Os sindicatos, qual a discussão que os sindicatos fazem, por exemplo, com relação ao machismo, à LGBTfobia, ao racismo? Quando fazem, é aquele negócio de calendário, né? 20 de novembro, veio um membro do sindicato para o ato. Agora vai falar no carro de som, a Secretaria de Mulheres, não sei do que, da onde. É essa a lógica. Mas não para discutir com o trabalhador no chão da fábrica ou em qualquer outro local de trabalho o que significa o machismo, o que significa... E aí quer discutir com a pressão da igreja, com a pressão conservadora, quando não tem nenhum combate, né, nos locais de trabalho a essas coisas. Nenhum. Quando é uma atuação dentro dos sindicatos que leva necessariamente a tratar tudo como pauta econômica. Não, a gente luta pelo salário, a greve não é política. O PT faz isso direto, né? O discurso nas categorias. E é pior, são assembleias que as categorias, que os trabalhadores não podem muitas vezes nem falar. Só vão lá para levantar a mão. Como que é discutir que as pessoas vão ser sujeitos? Como que elas vão avançar na consciência para não votar no Bolsonaro? Se nos locais de trabalho dirigidos pelo PT, pelo PCdoB, mas vários também pelo PSOL, pelo PSTU, tem essa mesma prática. Que não trata o trabalhador como sujeito, que não coloca o trabalhador para pensar, não dissemina a solidariedade entre uma categoria e outra. Né? Algo que a gente faz muito. Tem uma categoria, Detran em greve no Rio Grande do Norte. Todo mundo aqui tira foto para apoiar. A gente faz isso direto. É só uma foto para você. Para o trabalhador que receber uma foto do Rio de Janeiro, pode ter certeza que ele se moralizou com esse processo. Ele fala, caraca, tem mais pessoas. Eu vou para... O que estava talvez na dúvida, se ele ia amanhã no piquete, talvez com essa foto ele vá no piquete amanhã. E a esquerda não faz isso. Internacional, então, piorou. Que aí, né, isso aí nem é nosso país, não vamos se meter nessa situação. E isso a gente acaba não vendo, que na real, isso também é construir a passividade. A verdade é que nos últimos anos a esquerda construiu a passividade que ajudou a gente chegar na situação reacionária que a gente está. Porque não deu as batalhas que deveria ter dado. E aí não me venham dizer que é o povo que não sabe votar, que é o povo que não quer lutar, sem nem ter proposto uma assembleia, sem nunca ter deixado o trabalhador falar numa assembleia, sem nunca ter discutido isso. Adoram falar que o povo é atrasado. Nos Correios, eu cheguei a ver gente do PCdoB mostrando uma foto quando o Correio foi privatizado. Olha o nível de bizarrice. Uma foto de algumas pessoas dos Correios apoiando o Bolsonaro na época da eleição. Tipo, aí vocês tiveram que vocês mereceram. Gente, é a maior empresa, né, eu esqueci o nome dela. Enfim, Correios, todo mundo sabe, né? Todo mundo precisa dele. Privatizada, 100% privatizada. E não tem um ato, não tem uma luta. E aí depois você fala que o trabalhador não quer lutar. Eu não aceito isso e vocês também não deveriam aceitar. É uma coisa que me dá ódio ver isso. Porque, na verdade, o que eu vejo, estudei num curso que tem a maioria de mulheres, várias mulheres negras, trabalhadoras, mães, e me impressionou a potência dessas minas. Porque toda vez que a gente levava elas para um ato, elas se sentiam como sujeitas, e pode ter certeza que o fato da gente ter sido uma organização de luta dentro da universidade,
que era de luta mesmo, deu muito trabalho para a reitoria ali dentro, nesse momento, transformou uma geração de mulheres que sabem da potência que elas têm, que se tornaram, que se sentem sujeitas pela luta da creche, sujeita da luta pela cota, sujeita da luta contra os fortes, né? A gente, uma única organização, poderia ter várias. Isso é um chamado para vocês, para que a gente possa multiplicar. Um único CA fez com que todas as correntes políticas tivessem que se localizar, à esquerda ou à direita, quando a gente começou a atuar na UERJ. Porque a gente parou de naturalizar que as terceirizadas ficavam sem receber, todo mundo subindo de elevador e as terceirizadas ali sem salário. A gente falou, não, a partir de hoje, enquanto elas não receberem, todo mundo vai de escada. A partir de hoje, elas não vão continuar limpando. E assim que elas viram que a gente estava apoiando elas jogaram lixo na universidade inteira. Passaram a todas as vezes que o salário atrasava para a rua. E sabe quem estava lá? A gente. Então, agora todo mundo está falando, o Lorde está dando isso, aquilo. Mas quem estava lá no passado, batalhando para essas coisas acontecerem, éramos nós. E denunciava, e fazia exigência para o DCE. E parava a Radial. Já fechamos aquela Radial Oeste muitas vezes. Eu tenho certeza que a gente ajudou a construir um dos movimentos estudantis mais combativos naquele momento. A gente não aceitava os cortes. Tinha corte, a gente estava na rua para poder denunciar isso, que a gente não ia aceitar que os nossos colegas não tivessem dinheiro para ir para a universidade. Ou seja, são batalhas que foram fundamentais e que moldou uma geração ali de estudantes. E tem várias companheiras aqui que podem falar isso e várias outras que vão vir depois. Essa é a nossa tradição de luta. E não foi a gente que fez as pessoas serem assim. Essas pessoas já eram sujeitos, elas já tinham essa potência. Essa potência que está presente nos garis, essa potência que está presente nos sedaianos, essa potência que está presente na juventude. Eu falo isso muito para os meus alunos. Cara, não cai nessa de que o seu futuro é ser, trabalhar precário e só e acabou. E eu escuto de vários alunos meus quando eu falo assim, tem um aluno meu que entrou no exército, que é uma coisa que acontece muito com esses setores, porque é uma fonte de renda, né? Falei, cara, vai virar bolsominion, hein? Por favor, hein? Vários anos aqui de doutrinação, como sou professora. Ele falou, professora, de jeito nenhum, cara. Isso aí nunca. E eu achei muito forte isso. E como é que vem esse setor e fala assim, a massa, alienada, não sei o quê, tá no TikTok. Não, cara, tem um monte de gente aí que está pensando, está refletindo, está tirando suas próprias conclusões. E eu quero que, caso o governo do PT seja eleito, caso o governo do Freixo seja eleito, porque as massas vão fazer experiência com eles também, e tenho certeza, em momentos de crise, a certeza é que esses setores vão atacar, porque eles não vão, não escolheram em nenhum momento da história deles, não vai ser agora, se enfrentar com a burguesia, então vão tirar do nosso. E eu quero que algum setor, uma fração desses trabalhadores dessa juventude, faça uma experiência à esquerda do PT, à esquerda do Freixo, que possa não cair no colo do bolsominion, onde coisa muito pior, que possa tirar uma experiência que é preciso construir uma organização revolucionária, que é a única saída para o Rio de Janeiro. Porque basta de governos que a gente fica ali achando que vai resolver e a situação de vida das pessoas só piora, né? Então, a gente precisa tirar lições, e essas lições que eu estou propondo a gente tirar do último período, não como um povo derrotado, mas como um povo que é dirigido por uma alternativa reformista que levou às derrotas. E... Enfim, gente, para terminar mesmo, que eu acho que eu passei bastante, porque eu não sei nem quanto tempo eu falei, me empolguei, mas assim... Mas, assim, isso só é possível, gente, se essas ideias apaixonarem todos vocês que estão aqui e as outras centenas de pessoas com quem a gente dialoga e fez experiência com a gente todos os dias, né? Porque é isso, beleza que tem falando assim, os garis foram lá e lutaram e conseguiram e tudo mais, mas eu quero sim disputar para que esse gari não volte do Bolsonaro de novo. E para isso a gente precisa ter uma organização política que busque tentar organizar esses trabalhadores, certo? Que busque tentar organizar essa juventude, que a burguesia está colocando, né, nenhuma perspectiva de futuro. Isso era uma experiência em uma universidade, né, que marcou aquela universidade. E isso pode acontecer na UF, na UFRJ, na Unirio, com cada um de vocês aqui e com cada trabalhador e trabalhadora que está aqui, porque essas ideias, elas precisam ganhar mais gente. Essa moral, ela precisa chegar em mais pessoas. A moral de quem vai dar o sangue para poder fazer a classe trabalhadora vencer. E se ela for derrotada, a gente vai para casa feliz sabendo que a gente fez tudo que a gente podia para poder fazer essa categoria ser vitoriosa. E isso precisa ser disseminado. E esse é o chamado que eu faço para vocês, para se construírem, para organizar com a gente o MRT, o Boi Rosas, o Quilombo Vermelho, a Juventude Faísca, e, de fato, tomar para vocês a tarefa que está colocada, para que
a gente não caia nessa falácia de que o nosso destino é a gente individualmente resolver o problema da falta de grana e da minha família que está com problema de saúde e que individualmente é o meu futuro e não sei o que. Não, não é um problema individual. Não é aquele meme que fala assim, a minha vida está um caos, será que é a Lua? Aí a Lua fala, não, é o capitalismo. Então, é isso, a gente precisa se organizar para poder ser uma organização revolucionária que não é só o MRT. Vai ser um processo de rupturas e fusões com várias outras pessoas que vão sair de outras organizações, de trabalhadores que vão entrar para o caminho, né, para a organização comunista e que vão construir uma potência para que a burguesia possa ter medo da luta de classes e possa ter medo da ferramenta que os trabalhadores construíram para poder intervir nela. E esse partido, como vocês viram, com o Vilca, com o Lester, com a Nasce, esse partido pode ser composto por cada um de vocês. Não é porque eu sei menos, eu não sei toda a teoria, não sei o que, não. Esse partido é composto por homens e mulheres como vocês, homens e mulheres que podem juntar o proletariado do Rio de Janeiro, a massa de estudantes. O Rio de Janeiro tem mais de 200 mil estudantes com essa quantidade de universidades. O progressismo carioca, os servidores públicos, que são uma categoria gigante, né? E a classe trabalhadora daqui para poder dar golpes de morte contra esses algozes e parar de acreditar em gente que chama a gente a acreditar no Eduardo Paes como saída. Então, assim, esse é o chamado que eu deixo para todos vocês, porque a gente pode viver uma vida digna. E isso a gente vai ter que arrancar lutando contra o capitalismo. Mas é muito digno viver lutando para acabar com ele também. E eu acho que essa moral, essa raiva, a gente tem que canalizar para poder se organizar e fazer a nossa vida ter sentido. Acho que a gente vai lutar até o fim para isso. Obrigada.